Boa tarde, Eduardo. Aqui é a imagem que a gente tem lá da sua área. A gente percebe que ela tem algumas falhas lá. A gente consegue uma imagem com uma resolução muito alta. A gente consegue ver aqui até o arame aqui da latada. Essa imagem aqui, a gente fez uma imagem a baixa altitude para ter o máximo de qualidade possível. Percebe aqui, está o carro bem visível. Você consegue ampliar um zoom aqui muito bom. Essa imagem, que é a imagem da câmera normal, a gente percebe nela que a latada é dividida em duas áreas. A gente tem essa parte aqui inferior e essa parte aqui superior da latada. É como se eu tivesse aqui duas fases. Eu posso ter duas fases, posso ter duas variedades, a gente não conversou sobre isso, mas que eu sei que aqui já tem diferença, tem. Aparentemente, essa parte inferior, ela está com verde mais bonito visualmente. Ela está com menos falha. Só que quando a gente se aproxima bastante dela, a gente percebe que as folhas estão um pouquinho amareladas. Aqui, ó, a gente percebe vários ramos. Qualquer ponto que eu me aproxime dela, basicamente eu vou ter isso. Aqui já a folha queimada, coisa que esconde quando a gente amplia a foto, quando a gente dá o zoom negativo aqui na foto. Já na parte de cima aqui, ó, quando a gente olha aqui, a gente não percebe tanta falha, ou seja, é a nossa visão aqui que engana a gente. Quando a gente aproxima bem a imagem, a gente vê isso daqui. Aí, pois bem, a gente também tem aqui a imagem, ela uma amplitude maior, pegando várias áreas. Dá para você perceber aqui que a área ela estava praticamente toda coberta por uma nuvem. Aqui, essa parte aqui inferior aqui a gente tem um buraco na nuvem, né? Você estava passando luz aqui e em algumas partes da latada sem luz. Isso daqui influencia muito nos dados quando a gente pega. Essa latada aqui ela estava toda coberta por nuvem. Isso daqui não é ruim, porque ruim se eu tivesse algumas manchas nela, né? Quando eu peguei ela aqui, que estava aqui toda, a nuvem cobrindo ela toda, foi muito bom para a gente fazer. No caso da primeira imagem, você também percebe que ela aqui ela tem alguns pontinhos mais escuros e alguns focos um pouquinho mais claros. Como aqui foi uma imagem feita em baixa altitude, a gente não consegue perceber tanto na imagem RGB. Quando a gente vai aqui para a muda espectral, você percebe aqui, ó, ela está com um verde mais escuro, como se tivesse a planta com mais vigor. Nessa direção, nessas linhas, o drone ele voa da seguinte maneira: ele chega aqui no ponto da latada, ele começa sobrevoando, vai fazendo esse zigue-zague que eu estou fazendo aqui com o mouse. Quando termina esse zigue-zague, eu vou unindo todas essas imagens para formar uma imagem única. No caso aqui da videira, ela é muito complicada da gente fazer isso em baixa altitude, porque fica esses focos. Aí a gente já faz isso aqui também na altitude um pouquinho mais elevada. Ó. Aqui já está a imagem com o tratamento que eu vou te mostrar no final agora. Você não consegue perceber essa diferença. Aqui. Esse daqui foi um tratamento que nós fizemos para tentar unir os pixels. Olha quando eu me aproximo aqui da imagem. Eu tenho essa camada aqui do amarelo, essa camada aqui do verde escuro, do preto, do vermelho e do branco. O preto seria a planta assim, com a vigor extremamente alto. Só que quando a gente se aproxima, a gente percebe, ó,
que embaixo das latadas também tinha alguma parte que estava com vegetação, outras partes com menos vegetação, e essa vegetação inferior à latada estava influenciando nos dados. Aí eu assumi isso aqui como um erro que o programa está pegando por conta do mato que tem embaixo, que não interessa a gente, só interessa realmente a videira. Pois bem, após analisar essa imagem, a gente conseguiu montar essa tabela aqui, que é um algoritmo, tanto em percentual quanto em hectares. A gente tem aqui na tabela aqui dos hectares, a área total tem 5,37 hectares. Desses 5,37 hectares, 0,21 é de falhas, 0,58 hectares a planta está em péssimo estado, como se ela estivesse sendo atacada por alguma doença. Aqui provavelmente era época de chuva que a gente mediu. Provavelmente aqui poderia estar sofrendo algum ataque de fungos, milho, oílio. Isso é o seu monitoramento vai dizer. 1,5 hectares, esse aqui é o importante. Aqui a gente está em ruim. O ruim a gente tem como transformar no bom, que está aqui em 2,48 hectares. Esse 2,48 hectares, a planta, quando ela está nessa fase, aqui a produção é uma produção satisfatória. Ou seja, dos teus 5,37 hectares, apenas 2,48 estavam na situação de boa. Isso representa 46% da tua latada. Ou seja, 27% a gente tem aqui como ruim e 10% da área toda atacada por praga. 4% são as falhas. Essa medição aqui de 2,8% é o erro do programa. Ou seja, ele está aqui 1,51 hectares, dizendo que a planta está muito boa, mas a gente percebe que isso aqui é correlacionado com a vegetação inferior à videira, que tem essa influência nos dados. Apenas 8,15% estavam muito bons, ou seja, estavam com uma produção, vamos dizer assim, um pouco acima da média. Isso. O ideal é que tua produção esteja sempre aqui, ó. Fosse 90% aqui, seria excelente. Mas o que a gente vê aqui é que tua área está com 46% da área, vou dizer assim, dentro da média, e 27% que a gente conseguiria melhorar essa área aqui, ó. Como é que a gente conseguiria melhorar essa área aqui, esses 27%? Isso aí vocês sabem até mais do que eu. Os trabalhos em campo. Quando eu visitei essa área, eu verifiquei lá que tinha muito fruto no chão. Essa quantidade enorme de fruto no chão, que é um manejo incorreto de ser feito, proporciona um ataque de traça de videira muito alto, proporciona mosca da fruta também muito alta. Isso tudo faz com que tua planta vá para cá, ó, entre nesses 10% aqui de péssimo. Ou seja, dos teus 5,37 hectares, mais de meio hectare estava nessa situação aqui de péssimo. Quando a planta está nessa situação de péssimo, a produção é baixíssima. Quando ela está aqui na situação de ruim, sua produção vai ser abaixo da média esperada. Quando ela está no bom, é a média esperada. E quando ela está muito bom, que é essa faixa aqui, é um pouquinho acima da média esperada. Ou seja, a gente conseguiu analisar aqui tua área de maneira matemática. Conseguiu dar percentuais, conseguiu dar valores para que você possa trabalhar em cima disso. Que é uma coisa que a gente até então a gente não tinha conseguido fazer. Depois de utilizar vários programas, como eu te expliquei já anteriormente, usar vários métodos de análise, verificar. A gente pegou essa mesma câmera que a gente utilizou para fazer esse trabalho. A gente comparou os resultados dela
com o resultado medido com um aparelho chamado IRGA, que é um aparelho que mede a atividade fotossintética da planta diretamente da folha, entre vários outros índices o IRGA mede. E o que a gente percebeu é que há uma correlação muito alta entre a imagem multispectral do drone e o IRGA. O IRGA ele é um aparelho já normatizado, um aparelho que é utilizado para até pesquisas científicas, um aparelho que custa bastante caro, tem aparelhos aí na faixa de 300, 400 até meio milhão de reais, o IRGA. O que a faculdade usa lá é uma faixa de 300 mil reais, um aparelho muito bom. E a gente conseguiu correlacionar as imagens do drone com esse equipamento, com o IRGA. Só que a gente não tinha ainda quantificado em videira, porque na videira, como eu estava te explicando, a gente tem um problema em relação da reflexão das imagens. Aqui, entendendo? Quando eu pego uma imagem com esse tipo de reflectância aqui, isso me atrapalha demais e engana muito o sistema. Quando eu já pego a imagem já aqui mais classificada, vamos dizer assim, a gente já consegue dados mais coerentes, dados mais corretos, como a gente conseguiu aqui com a tabela. Espero ter te ajudado, e qualquer projeto que quiser monitorar a fazenda, o que precisar, só é chamar a gente, que a Sol Drones aqui está apta a fazer qualquer trabalho nessa área. Obrigado.